convites que ela irá fazer, mas pelas minhas pesquisas, e aí eu vou deixá-la, como sempre, me corrigir, os meus convidados estão aptos para isso. Ela é bióloga, pesquisadora e guardiã das nossas gigantes do mar. Diretora do Instituto Australis, Carina Grock. Ela dedica sua vida à conservação das baleias francas e tem um convite muito maravilhoso a todos nós. Seja bem-vinda, Carina, tudo bem? Tudo jóia, super obrigada pelo convite, é uma satisfação estar conversando aqui na rádio um pouquinho sobre o nosso trabalho e sobre o nosso evento desse sábado. É Grock mesmo? Eu acertei? É Grock, acertou. Acertei, eu estava preocupada de errar o sobrenome, porque eu errei o da nossa convidada anterior, da dentista, que era... Eu falei Coyle e era Cole. Mais simples. E eu quis... Nem eu falei, olha, eu acho que é Grock, porque tem coque. Então, eu acho que é a similaridade. Mas um prazer muito grande falar com você. Antes de a gente falar sobre essas amadas do mar, as baleias, falar um pouquinho sobre você, a sua trajetória. Por que você escolheu a biologia, os estudos marinhos, para se aprofundar e ter como sua missão? Desde pequena, eu sempre fui apaixonada pelo mar, pelo contato que a gente tinha com o mar. Eu não sou daqui de Santa Catarina, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, mas tive a oportunidade de sempre passar os verões aqui no litoral catarinense. E aí eu fui fazer o curso de biologia, porque eu tinha uma simpatia pelos animais e, consequentemente, pelos animais marinhos, por esse interesse pelo mar, pelo litoral. Então, eu acabei fazendo biologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e busquei a primeira oportunidade que apareceu de fazer um estágio na área de conservação marinha, na área de biologia marinha, eu fiz. E acabei caindo aqui no litoral mesmo, né, onde eu sempre brinco que eu vinha passar o verão no quintal, né, da casa, né, da onde eu vinha passar o verão com os meus pais, só que eu não sabia que existiam baleias até entrar no curso de biologia, porque a gente sempre vinha aqui no verão. E naquela época também as baleias não estavam em grande número como estão agora, né, então a gente nem tinha divulgação nenhuma sobre a presença das baleias. Então, acabei dedicando a minha carreira, a minha formação para trabalhar com isso e aqui estou. E olha, e você tem o instituto que faz essas pesquisas, que protege. Pode contar um pouquinho também desse projeto? Com certeza. Então, eu fiz a minha formação nessa área, como eu falei, né, dentro do que antigamente era chamado Projeto Baleia Franca. Agora a gente tem o Projeto Franca Austral, que é um novo projeto, criado dentro do Instituto Australis, que é a ONG que mantém esse projeto, por meio da qual a gente busca apoios, patrocínios. Hoje a gente tem o patrocínio da Petrobras, que mantém as nossas atividades. E dentro do Projeto Franca Austral, essas atividades que são mantidas pela Petrobras, a gente tem uma série de atividades de pesquisa, né, de diversas linhas de pesquisa focadas para entender aspectos relacionados à biologia populacional da baleia franca, quantas baleias tem, o que elas vêm fazer aqui, quais baleias vêm para cá, qual é a periodicidade, se vêm todas sempre, se vêm todos os anos, ou se tem intervalos, quantos filhotes elas têm, quais são as praias preferidas e quais são as potenciais ameaças que elas podem estar sofrendo, que possam impactar a recuperação populacional. E, em paralelo a isso, a gente tem um trabalho com os pescadores, né, que é muito importante a gente estar atuando junto com eles e entender quais são os problemas que eles enfrentam com relação às baleias no mar e as baleias com relação a eles. A gente sabe que tem, às vezes, os emales, né, os enredamentos de baleias nas redes de pesca. Isso é ruim para a baleia, mas a gente sabe que também é ruim para o pescador. Então, a gente busca trabalhar junto com eles para encontrar soluções de como minimizar esses problemas. E um trabalho de educação, sensibilização ambiental, capacitação do público, educação e sensibilização do público em geral, também de crianças nas escolas, tanto de primeira infância quanto de jovens, capacitação de professores, condutores, guias ambientais, enfim, tentando abordar aí uma série de questões que são importantes para que as baleias francas continuem vindo aqui para o nosso litoral se reproduzir. Pelas pesquisas, assim, você até mencionou, aumentou esses números, elas estão tendo mais bebezinhos por aqui? Exatamente, o que a gente tem observado, né, as baleias francas, elas foram caçadas durante quase 4 séculos aqui na costa brasileira, até praticamente a extinção, até a década de 70. No início da década de 80, elas começaram a reaparecer aqui no litoral, foi quando esse trabalho de pesquisa e conservação iniciou, né, pesquisa e monitoramento iniciou, que hoje é chamado Projeto Franca Austral, como eu falei.
E a gente vem, então, desde então, monitorando justamente para entender se existe um crescimento populacional que, de fato, está acontecendo, né? Ao longo desses anos todos, já são mais de 40 anos de trabalho. A gente, atualmente, a população de baleias francas aqui no Brasil cresce a uma taxa de 4,8% ao ano, que é uma taxa muito boa, considerada para essa espécie. É lento, mas é boa, é lento em função do ciclo reprodutivo da espécie, mas é uma taxa boa e é positiva, isso aqui é o mais importante, né? E a população é estimada em 800 e um pouquinho mais de 800 baleias que frequentam regularmente aqui o nosso litoral. Não vêm todas juntas, elas vêm intercaladas, né? Porque isso tem relação com o ciclo reprodutivo delas, que é geralmente um filhote a cada 3 anos. Então, a gente tem principalmente as fêmeas que chegam aqui grávidas para o nascimento e cuidado dos filhotes nos primeiros meses de vida. Podem vir machos à procura de fêmeas receptivas, mas a gente vê cada vez mais essa região aqui do litoral de Santa Catarina sendo procurado como área de berçário mesmo, e isso é um dos aspectos que a gente estuda e monitora também para tentar entender. Aparentemente tem uma separação, meio que uma segregação assim, de pares de mãe e filhote aqui mais para o litoral centro-sul de Santa Catarina e adultos sem filhote mais para o sul, ali na costa do Rio Grande do Sul, um pouquinho mais para baixo. Então, são os estudos que a gente faz que permite, né, obter esse tipo de informação. Mas a população está crescendo, está se recuperando e, por isso, o nosso trabalho continua sendo muito importante para que a gente, como eu falei, garanta que elas continuem encontrando aqui no nosso litoral um ambiente adequado para essa fase tão fundamental do ciclo de vida, né, que é o nascimento dos filhotes e esses cuidados. Eu vi aquela baleia que teve um bebezinho semi-albino. Que coisa mais linda! Olha, eu nunca havia visto algo assim, tão lindo. E os espetáculos que elas fazem, a gente fica encantado de estar. Para você, qual que foi o momento aí nas tuas pesquisas, nessa trajetória, mais impactante e emocionante que você viveu aí com as baleias? Cada baleia que chega, cada baleia que retorna para a gente, para mim, é emocionante, né? Claro que a gente acaba tendo um apreço maior por algumas. As baleias francas, elas têm calosidades na cabeça que são como uma espécie de impressão digital. Por isso que a gente faz, por exemplo, sobrevoos, né, monitoramento aéreo, que é justamente para conseguir fazer esse reconhecimento individual. Então, com isso, tem algumas baleias conhecidas que a gente até deu nome para elas, né? A Zimba, por exemplo, que é a mascote do nosso projeto, ela tem uma história simbólica para a gente. Ela está, inclusive, representada na logomarca do nosso projeto do ProFranco, que é o Projeto Franca Austral. E ela está aqui esse ano, ela veio comemorar também mais uma temporada de baleia. A Olivia, uma outra baleia antiga conhecida nossa, que também está aqui esse ano para celebrar essa temporada com a gente. Mas eu tenho uma história marcante, assim, que é a que mais me toca, assim, que é justamente a história dessa baleia que deu origem ao Sunset da Baleia, que é uma baleia que encalhou aqui em Laguna em 2003, quando ela tinha 1 ano de idade. Ela nasceu aqui no ano anterior, retornou no ano seguinte e provavelmente por ser jovem, acabou se assustando, se perdendo e entrou ali no canal dos moles de Laguna. Às vezes a gente tem algumas baleias que entram ali, geralmente elas saem sozinhas, mas essa acabou não saindo e encalhou lá dentro. Ela subiu 14 quilômetros rio acima para encalhar na Lagoa de Santa Marta. E foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação assim, né, de uma baleia encalhada dentro de uma lagoa, e agora o que eu vou fazer? Então, na época eu fazia, né, estava começando meu doutorado, inclusive, e aí a gente mobilizou uma série de pessoas, algumas pessoas que já tinham uma experiência, o Paulo Flores, que tinha uma experiência em ter lidado com um encalhe de uma baleia jubarte lá em Florianópolis, e as autoridades ambientais daqui, Corpo de Bombeiros, bombeiros voluntários, a Polícia Ambiental, a Capitania dos Portos, a APA da Baleia Franca, que naquela época estava começando, tinha acabado de ser criada, inclusive. E aí, com a ajuda de todo mundo, a gente acabou mobilizando uma força-tarefa com o apoio dos pescadores e da balsa lá, que faz o transporte dos rebocadores que fazem o transporte da balsa em Laguna. A gente acabou conseguindo resgatar essa baleia e colocar ela de volta para o mar aberto, né, direcionar ela para sair do canal, então, e soltar ela próximo ao mar aberto. Ela acabou saindo, deu tudo certo. E aí a revistagem dela, 14 anos depois, já adulta, acompanhada de um filhote semi-albino. Tu falou dos semi-albinos, né? Ai, meu Deus!
em 2017, foi no dia 31 de julho de 2017, a primeira vez que a gente confirmou o retorno dela aqui. Para mim foi uma alegria, né? Então foi assim, o resgate foi super emocionante, foi né, uma situação bem intensa, porque, claro, primeira vez que a gente teve que lidar com isso, felizmente deu tudo certo, e inclusive serviu, né, aquela experiência serviu de modelo e protocolo para todos os resgates que a gente já fez até hoje de baleias francas e de outras baleias. A gente vem aprimorando essa técnica, quando é possível fazer, né, enfim, é bem complexo, mas o fato é que o retorno dela nos deixou muito feliz, e a gente acabou então homenageando o retorno dessa baleia e o retorno das outras baleias, né, que vêm todos os anos para cá, com esse evento que se chama Sunset, porque o nome dessa baleia acabou ficando sendo Sunset, porque ela foi resgatada no pôr do sol. Olha. Ela foi revistada do sol, tudo aqui no município de Laguna. Então a gente resolveu fazer um Sunset, que é um evento que começa de tarde, passa pelo Sunset final da tarde, vai até de noite, justamente para celebrar esse momento aí. Esse evento ele não é feito sempre no dia 31 de julho, ainda que a data, né? Inclusive a gente conseguiu oficializar, junto com o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal brasileiro, por meio de decreto, oficializar o dia 31 de julho como o Dia da Baleia Franca, aqui no Brasil. Você falou que ontem foi o Dia Mundial das Baleias e Golfinhos, né? Isto. Tem essa data que é comemorada a nível mundial, mas a gente tem uma data especial aqui só para a Baleia Franca, que é o dia 31 de julho. E aí, a gente sempre faz esse evento Sunset perto dessa data, perto do dia 31, e nesse caso vai ser esse sábado agora, dia 26, a partir das 3 horas da tarde, aqui na frente da nossa sede, que é o Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, na praia de Itapirubá, que fica na cidade de Imbituba, mas quase na divisa com Laguna. Essa é a 12ª edição desse Sunset da Baleia. Olha só que história incrível por trás desse evento único. E que horas que vai começar? É finalzinho da tarde? A gente já pode parar lá? O que vai ter? A partir das 3 da tarde começa a programação. A gente tem um momento voltado para as crianças, com contação de história. Depois vai ter a apresentação de boi de mamão aqui da região. Aí vai ter música ao vivo, né? São 2 bandas que vão estar tocando, a jazz e depois o forró, quarteto, esqueci o nome. Não te preocupa que a gente vai olhar depois no teu Instagram. Por favor. Com um forrozinho para esquentar a nossa noite, né? E aí vai até às 11 horas da noite. Vai ter praça de alimentação, tem feira de artesanato com diversos feirantes aqui da região, uma feira de projetos socioambientais, porque a gente não é só uma festa, né? A gente agrega cultura, agrega conhecimento, agrega sensibilização ambiental, e para tornar esse evento ainda mais rico, né? Informação sobre as baleias, sobre essa temporada, a gente faz alguns sorteios de brindes também. E assim, as baleias já estão aqui, né? A gente só está esperando agora o público, porque já tem várias fêmeas com filhote aqui na frente da nossa sede. Essa semana a gente contou pelo menos 8 pares de baleias com filhote. A temporada tá ao máximo, tá com muitas baleias mesmo. No dia 11 de julho a gente fez um sobrevoo junto com o Porto de Imbituba. É um sobrevoo que faz parte do plano de controle ambiental do Porto, e a gente é parceiro para realizar esse voo. E a gente contou 85 baleias francas entre a Pinheira e Laguna. A gente sobrevoou uma área maior, mas todas que a gente avistou estavam nessa área. Então é um número bem grande para essa época. As baleias vieram com tudo esse ano de novo. Olha, Karina, maravilhoso conversar com você. Para a gente finalizar, que mensagem você deixa aí para quem ainda não se conectou com essa causa tão linda? O que a gente pode fazer para auxiliar, para estar juntos, engajados aí para a proteção das baleias? Uma coisa muito importante das pessoas saberem é que as baleias francas, elas fazem parte de um ecossistema, elas são uma peça de uma engrenagem que funciona de forma perfeita se a gente não interferir, né? Se você tirar uma engrenagem, aquele sistema vai deixar de funcionar. E além de alegrar os nossos olhos com a sua presença, são mamíferos que nos atraem de uma forma que a gente não consegue nem explicar muitas vezes, né? Eu trabalho com a espécie há quase 30 anos, e eu sempre me emociono quando eu vejo a primeira baleia, sempre me emociono quando eu vejo as baleias conhecidas, me emociono quando eu vejo alguma coisa diferente, e quando as últimas baleias vão embora, sempre esperando a temporada seguinte. Por 28 anos acontece isso comigo, então imagina com as pessoas que não estão acostumadas a ver. E as baleias francas, elas contribuem para a manutenção da saúde dos oceanos.
e, consequentemente, contribuem para a nossa saúde também. Então, essa é a mensagem, né? Que a gente está fazendo esse trabalho, não é só pela gente, pelas baleias, é por toda a espécie humana, por todo esse ecossistema aqui na nossa região, que é importante proteger as baleias, proteger esse ambiente, esse litoral, que nos privilegia com a presença dessas gigantes pertinho da costa, logo após a arrebentação das ondas. A gente está aqui, agora eu estou na minha sala, que é aqui no Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, na beira da praia de Itapiruba Norte, e eu só não estou vendo uma baleia agora porque eu estou aqui falando com você, senão eu estaria olhando pela minha janela e vendo uma baleia franca. E esse é um privilégio que a gente tem só aqui no sul do Brasil. Gente, lindo demais, eu agradeço muito a tua participação. Olha, gente, dia 26, sábado agora, a partir das 3 da tarde, lá em Itapirubá, pertinho da gente, vamos lá prestigiar esse Sunset, a 12ª edição do Sunset da Baleia. Muito obrigado mais uma vez, Karina, e espero ter uma próxima vez aqui com você. Obrigada, com certeza. É o Quarteto Pé de Cabra, o grupo do forró que vem. Opa! Vai ser bom, vai ser bom. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Olha, gente,